Olá, sejam todos bem-vindos. Neste vídeo, responderemos sequencialmente 5 questões da lista de exercícios. No próximo vídeo, responderemos as outras 5 questões da lista. Baixe a lista na descrição do vídeo, pois ela possui os mesmos enunciados das questões que iremos estudar aqui. Porém, cada enunciado possui dados diferentes. Bons estudos! Na questão número 1, temos os seguintes dados. O gerador apresenta força eletromotriz igual a 100 volts, resistência externa igual a 15 ohms, valor da corrente elétrica 5 amperes e queremos saber quem é a resistência interna do gerador. Sabemos que pela lei de Poilier, aquela que expressa a lei de Ohm para circuito fechado, temos E igual a soma das resistências externa e interna multiplicado pelo valor da corrente elétrica. Vamos substituir os valores dados no problema nessa equação, que chamaremos de equação 1. Substituindo E por 100, resistência externa por 15, queremos saber quem é o valor da resistência interna. Substituiremos o valor da intensidade de corrente elétrica por 5. Repetimos o 100 é igual a 5 vezes 15, 75. 5 vezes resistência interna, 5R. O 75 passa para o primeiro membro com sinal trocado. Fica 100 menos 75 igual a 5 vezes R. 100 menos 75 equivale a 25. 25 igual a 5R. Isolando R, a resistência interna é igual a 25 dividido por 5, que equivale a 5 ohms. Portanto, esse é o valor da resistência interna do gerador. A lei de Poilier é em homenagem ao físico francês Claude Servais Mathias Poilier. Vamos fazer um desenho representativo desse circuito. Vamos tentar desenhá-lo. Sabemos que o gerador tem 2 polos, positivo e um polo negativo. Nesse caso aqui, esse gerador tem uma resistência externa de 15 ohms, tem a força eletromotriz de 100 volts, tem um polo positivo A e o negativo B, tem a resistência interna de 5 ohms. Observe que no gerador a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Na questão número 2, vamos tentar desenhar o circuito. Observe que um gerador tem uma resistência interna e a força contra-eletromotriz, além de 2 polos ou terminais. No caso, a resistência interna do gerador equivale a 8 ohms. Observe que a força eletromotriz equivale a 10 volts. A resistência externa equivale a 6 ohms. A corrente elétrica, observe, ela entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Primeiro passo, vamos calcular a resistência equivalente. Basta você somar as duas resistências, externa e interna, que equivale a 8 mais 6, equivale a 14 ohms. Vamos para o segundo passo. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular o valor da corrente elétrica. Usando a seguinte expressão. Força eletromotriz é igual a soma das resistências vezes o valor da corrente elétrica. A força eletromotriz é 10. A soma das resistências é igual a 14. E a intensidade de corrente elétrica é 10 dividido por 14, que equivale a 0,7 amperes aproximadamente. No terceiro passo, nós vamos achar a tensão, a DDP entre A e B, usando, pois, a equação do gerador, que é U é igual a E menos RI. Substituindo os valores dados no problema na equação, substituindo o valor da força eletromotriz por 10, substituindo a resistência interna por 8, e substituindo o valor da corrente que acabamos de achar por 0,71, obtemos que 10 menos 0,71 vezes 8 dá 5,68. E 10 menos 5,68
equivale a 4,32. No quarto passo, nós vamos achar o rendimento. Aqui o problema pede. Você divide a tensão entre os dois terminais pela força eletromotriz. Essa força eletromotriz no problema é 10 volts. 4,32 dividido por 10 equivale a 0,43. Transforma isso em porcentagem. Equivale a 43%. Eis o rendimento do gerador. Na terceira questão, novamente temos um gerador. Temos que a força eletromotriz é igual a 30 volts, a resistência interna é igual a 6 ohms, a tensão, a voltagem entre os polos A e B não sabemos, queremos saber, e a corrente elétrica equivale a 1 ampere. Quando a corrente elétrica for igual a 1 ampere, quanto vale a tensão entre os terminais A e B? Na letra B, quando a tensão entre os terminais A e B equivaler a 15 volts, quanto valerá o valor da corrente elétrica? Vamos tentar desenhar o circuito, o gerador. Observe que o gerador tem um polo positivo e um polo negativo. No caso, a tensão entre esses dois polos não sabemos quando a corrente for igual a 1 ampere. Observe que a resistência interna é 6 ohms e a força eletromotriz é 30 volts. Quando, na letra A corrente elétrica for igual a 1 ampere, usaremos a equação do gerador novamente. Basta você substituir o valor da força eletromotriz por 30, menos o valor da resistência interna por 6, vezes 1 ampere, que é o valor da corrente elétrica. 6 vezes 1, 6, e 30 menos 6 equivale a 24 volts. Então, quando a corrente elétrica valer 1 ampere, a tensão entre os terminais A e B equivale a 24 volts. Na letra B, quando a tensão entre os terminais A e B for 15 volts, quanto equivale a corrente elétrica? Novamente usaremos a equação do gerador. No lugar da tensão coloque 15, no lugar da força eletromotriz 30, menos, no lugar da resistência interna 6, vezes I. 15 menos 30 é igual a menos 6i. 15 menos 30 equivale a menos 15. Menos 15 equivale a menos 6i. Isolando i, equivale a menos 15 dividido por menos 6, 2,5 amperes. Na quarta questão, temos agora um receptor. Esse receptor tem uma tensão entre os seus terminais de 260 volts. A resistência interna do receptor é igual a 40 ohms. E a corrente elétrica equivale a 10 miliamperes. Temos que transformar isso em amperes. Quanto vale a força contra-eletromotriz? É linha. Vamos tentar desenhar o circuito do motor. Observe que no receptor a corrente entra pelo polo positivo e sai pelo polo negativo. Então temos dois polos A e B. Temos a tensão entre esses dois polos, entre esses dois terminais de 260 volts. Observe que a resistência interna do motor ou receptor é igual a 40 ohms. A força contra-eletromotriz não sabemos. E a corrente elétrica, que vai do polo positivo até o polo negativo, equivale a 100 miliamperes. 100 miliamperes é igual a 100 vezes 1000, equivale a 10 a menos 3. 100 vezes 10 a menos 3, transforme o 100 em potência de 10, que é igual a 10 elevado a segunda. Repita vezes 10 elevado a menos 3. Aí você repete a base e opera os expoentes. 2 menos 3 menos 1. Transforme 10 a menos 1 em número decimal, dá 0,1 amperes. Portanto, a corrente elétrica de 100 miliamperes é o mesmo que 0,1 amperes. Agora vamos utilizar a equação do receptor.
que a tensão é igual à força contra-eletromotriz mais resistência interna multiplicado pelo valor da corrente elétrica. Essa é a equação do motor ou do receptor. Substituindo a tensão por 260, igual a força contra-eletromotriz, não sabemos. Substituindo a resistência interna por 40 ohms e o valor da corrente elétrica por 0,1 ampere. Observe que 260 é igual a 40 vezes 0,1 equivale a 4. E E' é igual a quem? 260, o mais vai para o primeiro mesmo com o sinal trocado, dá menos 4. 260 menos 4, 256 volts. Na sexta questão nós temos, na verdade na quinta questão, nós temos um gráfico do receptor. No eixo do X vamos colocar o valor da corrente elétrica, no caso 2 e 5 amperes. No eixo dos Y vamos colocar o valor da voltagem, no caso 20 volts, 30 volts. Quando for 2 amperes, quando a corrente for 2 amperes, a voltagem é 20. E quando a corrente for 5 amperes, a voltagem será 30. Observe que, unindo esses dois pontos distintos, vamos obter uma reta. O gráfico do receptor nos dá uma reta, é uma função do primeiro grau. Vamos aplicar a equação do receptor. Observe que, novamente, quando a corrente elétrica é 2 amperes, a voltagem equivale a 20 volts. A tensão equivale a 20 volts. Quando a corrente elétrica valer 5 amperes, a voltagem, a DDP, a tensão equivale a 30 volts. Vamos substituir esse primeiro dado para o valor da corrente elétrica de 2 amperes na equação acima, que é a equação número 1, a equação do receptor. No lugar da tensão, vamos colocar 20. Força contra-eletromotriz, vamos repetir, mais resistência interna, vamos repetir. E a corrente elétrica, 2 amperes. Vamos chamar de equação 2. Vamos substituir os outros dados na equação número 1. Novamente, a tensão você coloca 30 volts, força contra-eletromotriz você repete, mais R' você repete, e o 5 é o valor da corrente elétrica para 30 volts. Novamente nós temos uma equação que vamos chamar de equação número 3. Vamos subtrair a equação 3 da equação 2, a fim de eliminar a força contra-eletromotriz na equação resultante. 30 menos 20 igual a E' menos E' mais R' vezes 5 menos R' vezes 2. 30 menos 20 equivale a 10. As forças contra-eletromotriz são canceladas na equação. 5R menos 2R equivale a 3R'. R' é igual a 10 dividido por 3, que dá aproximadamente 3,3 ohms. Vamos substituir agora essa resistência interna do receptor, ou na equação 2, ou na equação 3. Dará a mesma resposta. Primeiramente, vamos substituir esse valor na equação número 2. Então, 20 é igual a E' mais, no lugar de R' você coloca 3,3 vezes 2. Fica 3,3 vezes 2 dá 6,6. Isolando E', obteremos 20 menos 6,6, que equivale a aproximadamente 13,4 volts. Vai dar um valor aproximado. Substituindo na outra equação, 30 é igual a E' mais R' vezes 5. Substituindo R' por aproximadamente 3,3 vezes 5. E' é igual a 30 menos
3,3 vezes 5 dá 16,5. 30 menos 16,5 equivale a 3,5. Também foi um valor aproximado, porque a divisão de 10 por 3 dá uma dízima, mas as respostas são iguais. Portanto, a força contra a eletromotriz é aproximadamente igual a 13,5 volts. E a resistência interna do motor, ou receptor, equivale a aproximadamente igual a 3,30 ohms. Obrigado pela atenção e paciência, espero ter ajudado você. Não esqueça de assistir a continuação deste vídeo. Bons estudos!